estudantes do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Vamos lembrar aqueles combinados. Lave sempre suas mãos e escolha um lugar bem confortável para você assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, lápis, borracha e lápis de cor. Eu vou dar um tempo aí para você deixar esse material bem pertinho de você. Vamos continuar? Vamos fazer a revisão da aula passada, que nós falamos de vila para a cidade de Curitiba, certo? Na aula passada, nós iniciamos falando dos tropeiros, que eram condutores de cavalos e mulas, e também comerciantes. Eles faziam o comércio de animais e também de alimentos. O principal alimento era o charque, que era aquela carne salgada e seca ao sol para conservar por mais tempo. Os tropeiros trabalhavam entre as regiões sul e sudeste. Eles contribuíram para o crescimento das cidades, até ajudar a fundar cidades e estradas, certo? E nós lemos a parte 6 e a parte 7. A parte 6 falava dos tropeiros e a parte 7, Curitiba vira cidade, do HQ do Curitibinha, Viagem pela História de Curitiba. E dessas partes nós destacamos os seguintes lugares e seguintes personagens. O Largo da Ordem também recebe o nome de Largo Coronel Enéas. Nesse lugar, antigamente havia um bebedouro, onde os tropeiros paravam para que seus animais pudessem beber água. Hoje tem um bebedouro também, ali na primeira imagem dá até para ver. Mas não é o mesmo bebedouro que tinha antigamente. Esse daqui ele foi construído em 1980. É claro que no mesmo estilo daquele que tinha antigamente, certo? E esse largo, o Largo da Ordem, o Coronel Enéas, ele tem uma característica, que é o comércio. Na época dos tropeiros, eles paravam para os cavalos, as mulas tomarem água e já faziam seu comércio. Depois, com os imigrantes, eles vinham de carroça trazendo seus produtos agrícolas para vender nesse local. E hoje, nós temos a feirinha do Largo da Ordem, certo? Falamos também dos caminhos dos tropeiros. Vimos que existem vários caminhos, mas o mais importante é o caminho do Viamão. Esse caminho sai lá da cidade de Viamão, que fica no Rio Grande do Sul, e vai até Sorocaba, que fica em São Paulo, certo? E olhem lá as cidades paranaenses que tiveram origem ou cresceram com a passagem dos tropeiros na região. Então as cidades foram Arapoti, Balsa Nova, Campo do Tenente, Campo Largo, Carambeí, Castro, Jaguariaíva, Lapa, Palmeira, Porto Amazonas, Rio Negro, Sengés e Telêmaco Borba. Mas daí vocês vão perguntar, professor, eles passavam nessa ordem aqui na cidade? Essa ordem aqui está em ordem alfabética, certo? E nós vimos também sobre José Borges de Macedo. Lembra quem era ele? Ele foi o primeiro prefeito da cidade, na época em que o Brasil não tinha um presidente, mas um rei, no período da monarquia. E nós vimos da Rua das Flores, ou Rua 15 de Novembro. E você lembra por que é Rua 15 de Novembro? Data da proclamação da República, certo? Essa rua foi criada pelo prefeito José Borges de Macedo. E eu contei uma curiosidade dessa rua. Lembra qual foi?
Essa rua foi a primeira rua exclusiva para pedestre no Brasil. Ela foi inaugurada em 1972. Até falei das pedras do Petit Pavé, certo? Também falamos de Zacarias de Góes e Vasconcelos. Lembra quem é esse personagem? Ele é o primeiro presidente da província do Paraná, que é um cargo equivalente ao governador do estado. Lá no centro de Curitiba tem a Praça Zacarias, que é em homenagem a ele. E nós falamos de uma das estradas mais bonitas do Brasil, o Caminho da Graciosa, ou Estrada da Graciosa, ou até mesmo PR-410. Os 3 nomes estão certos, que também é uma rota dos tropeiros, mas é uma rota dos tropeiros em direção ao litoral. Ele liga o município de Quatro Barras à cidade de Antonina e Morretes. Então, tudo isso nós vimos na aula passada. E a Vivi veio nos falar qual é o número da aula e o tema. Aula 14, imigrantes e migrantes. Então, nós vamos ver a diversidade cultural, falando das pessoas que vieram de fora e ajudaram na ocupação, na formação da nossa cidade de Curitiba. Então, pegue lá o seu caderno, escreva a data que você está assistindo essa aula, aula 14, História, e o tema, imigrantes e migrantes. Eu vou dar um tempo aí para você fazer. Então vamos lá? Vamos começar conhecendo o Sadi. Ele vai se apresentar. Oi, eu sou o Sadi. Sou
um iraquiano. Quando mudei do Iraque, fui chamado de emigrante. E quando cheguei aqui no Brasil para começar minha nova vida, fui chamado de imigrante. Eu sou um migrante. Vocês perceberam que quando o Sadi se apresentou, tem 3 palavras bem parecidas? A Vivi percebeu e já fez uma pergunta. Qual a diferença entre essas palavras? Emigrante, migrante e imigrante. Você até pode dizer, professora, uma começa com E, a outra não tem. Começa com M e a outra com I. O resto é tudo igual. Mas tem diferença sim. E para a gente compreender melhor essa diferença, nós vamos ler um texto. Emigrante, migrante e imigrante são 3 palavras semelhantes, mas com significados distintos. Emigrante, pessoa que sai do país onde vive para se estabelecer noutro lugar. Migrante, pessoa que muda de uma região para outra ou de um país para outro, a fim de se estabelecer. Imigrante, pessoa que entra num país estrangeiro a fim de se estabelecer nele. O termo é referente também ao conjunto de pessoas. Conseguiram entender ou ficou complicado? Vou deixar mais fácil para vocês. Nós vamos ver isso em imagens, certo? Emigrante é aquele que sai do país. Então, a emigração é o ato de deixar o local de origem com a intenção de se estabelecer num país estrangeiro. Por isso que tem na imagem uma flechinha de uma pessoa saindo do Brasil, do seu país de origem. E vamos ver aqui no mapa. Nós moramos no Brasil. Todas as outras continentes e países estão aqui. Se eu sair do meu país de origem, que é o Brasil, e ir para qualquer país, eu sou um emigrante. Professora, e se eu sair aqui do Brasil e ir para o Paraguai, que é bem pertinho, vou morar lá? Você vai ser um emigrante, certo? Vamos ver o outro conceito? Imigrante é aquele que entra em um país estrangeiro. Olha a flechinha. Ele está mostrando essa família entrando no Brasil. Então, imigrante é aquela pessoa ou grupo de pessoas que saem do seu país de origem e entram em outro país de maneira permanente, ou seja, para morar por muito tempo, né? Ou temporário, por um determinado tempo, certo? Então, lembra da flechinha. Imigrante entrando no país. E agora vamos para o mapa de novo. Então, nós moramos no Brasil. Qualquer pessoa de qualquer país em volta que entre no Brasil é um imigrante, certo? A mesma coisa do imigrante. Se eu estou aqui na Bolívia e entro no Brasil, eu sou um imigrante. Se eu estou lá, no Japão e viajo para o Brasil para estabelecer, para morar, né? É um imigrante, certo? E olhem ali na tela. Migrante é quem se desloca no interior do país ou migra de um país para outro. Então a gente viu que as pessoas aqui, mudaram no interior do próprio país ou até foram para fora, certo? Então, migrante é a pessoa ou grupo de pessoas que se deslocam dentro de um país. Por exemplo, mudam de cidade, de estado, de região, mas também é o nome usado para quem muda de país. Então, pensa lá comigo. Então, é correto dizer que os emigrantes e que os imigrantes também são migrantes. E eu posso usar essa nomenclatura para todos que mudam de cidade, de estado, de país, certo? Então, voltando aqui no nosso mapa,
Se eu mudo dentro do meu país, sou migrante. Se eu mudo do meu país para fora, além de imigrante, eu posso chamar de migrante também. Se eu estou em outro país e venho morar no Brasil, sou um imigrante ou um migrante. As duas maneiras estão corretas, certo? E a Vivi tem uma proposta para nós. Vamos fazer uma atividade para entender melhor. Vou descrever uma situação que ocorreu com uma ou mais pessoas. E você irá dizer se essas pessoas são emigrantes, migrantes ou imigrantes. Vamos lá? Lorenzo e Antonella saíram da Itália e vieram morar no Brasil. Eles são... Será que eles são emigrantes? Será que eles são imigrantes ou eles são migrantes? O que você acha? Saíram lá da Itália aqui, e vieram morar no Brasil. Então, se for pensar na flechinha, eles entraram no país, no nosso país. Então, eles são imigrantes, com I. E lembra que a professora falou? Posso chamar também de migrantes, certo? Vamos para outra? Maria saiu do estado do Amazonas para morar e estudar aqui no Paraná, na cidade de Curitiba. Ela é uma emigrante, uma imigrante ou uma migrante? E agora? Vamos pensar. Emigrante sai do país. Mas ela saiu do país? Imigrante é quem é de fora e entra no país. Ela era de outro país? Amazonas fica no Brasil. Então ela é um migrante que migrou dentro do próprio país, certo? Outra. Darin, sua esposa Jamila e seus filhos Kito e Azira saíram da Nigéria. Foram morar na Espanha. Depois mudaram para o Canadá e agora estão vivendo no Brasil. Eles são emigrantes, imigrantes ou migrantes? Vamos pensar. Nigéria fica na África. Eles saíram daqui, foram para a Espanha, depois foram para o Canadá e depois para o Brasil. Viajam bastante eles, né? E o que eles são? Eles vieram de um país de fora do Brasil. Então, eles são imigrantes. Mas também são migrantes, por eles viajarem em vários lugares, certo? E esse aqui, ó. João decidiu sair do nosso país para morar no México. Ele é um emigrante, um imigrante ou um migrante? O que você acha? Saiu aqui do Brasil e foi morar em outro país. Então, ele é um emigrante. Mas também podemos chamar de migrante, certo? E a Vivi veio fazer uma pergunta. Por que as pessoas migram? Para entender os diversos motivos que levam uma pessoa a migrar, nós vamos ler um texto, certo? Razões para migração. Dentre as principais razões para a migração estão as de origem econômica, quando o migrante sai em busca de melhores qualidades de vida, empregos, salários, muito comum em países ou regiões subdesenvolvidas. Cultural e religiosa. No caso de grupos sociais que migram para o local com o qual identifica, como os muçulmanos que migram para Meca, a fim de facilitar a prática da sua religião. Políticas ocorrem com bastante frequência durante crises políticas, guerras, ditaduras.
nas quais vários contingentes políticos migram de forma livre ou forçada para evitar os problemas de seu país. Exemplo disso, atualmente, são os refugiados sírios, que deixam seu país para fugir de uma guerra civil. Naturais, muito comum em lugares com a ocorrência de desastres ambientais, secas, frio intenso, calor excessivo, etc. Então, se a gente perceber, as pessoas migram por distintos motivos, em busca de melhores condições de vida e emprego, por questões de perseguição cultural e religiosa, por conflitos étnicos, perseguições políticas e ideológicas. Essas condições podem estar relacionadas também com o trabalho, com o estudo, saúde, bem-estar, entre outros fatores, e são os maiores motivadores para as migrações na atualidade. E olha o que a Vivi veio nos falar. Imagine a sua vida como ela é hoje. Casa, família, escola, amigos. Agora, imagine você perder tudo de um dia para o outro. Essa é a realidade dos refugiados. Refugiados são aquelas pessoas que têm que deixar sua casa, seu país. Isso pode ser por causa de guerras, perseguição religiosa, racial ou política, ou por tragédias naturais. Nessas condições, essas pessoas são obrigadas a deixar tudo para trás e reconstruir a vida em outros países. Então, nós temos que pensar que os refugiados são pessoas que amam o lugar onde nasceram, onde viveram, onde têm seus conhecidos, seus amigos, familiares, mas que tiveram que deixar sua pátria devido a diversos problemas, sejam eles religiosos, raciais, políticos ou até por tragédias naturais. Essa decisão de migrar foi a maneira que encontraram até para preservar suas vidas. Nós temos que pensar também que tem pessoas que fazem a opção de migrar, ou seja, tem pessoas que querem sair desse país e ir para outro, é um desejo delas. Mas tem aquelas que são obrigadas a migrar para melhorar a sua condição de vida, até para preservar sua vida. São os imigrantes forçados, como os refugiados, ou até mesmo como os negros escravizados, que foram tirados da sua terra e obrigados a ir para outro lugar para fazer trabalhos forçados. E hoje nós vamos ler o volume 2 do Gibi do Curitibinha. Então terminamos o volume 1 e vamos ler os volume 2. E nós vamos ler a parte 2, que fala da nossa gente, e a parte 3, os imigrantes. Vamos para a parte 2, nossa gente. Mas ao invés de fazer como a gente faz sempre, marcando lugares ou personagens, nessa parte nós vamos destacar os imigrantes e os migrantes. Imigrantes, pessoas de fora que vieram para o país. Imigrantes, nesse caso agora, não vai só servir para as pessoas de fora que vieram para o país, mas pessoas que migraram dentro do país. Vamos lá? Para conhecer nossa gente, é preciso saber que de povoado a metrópole, o que mais definiu o perfil de Curitiba foi a chegada de imigrantes que vieram de lugares muito distantes e diferentes. Europeus, asiáticos e africanos contribuíram para a formação do nosso povo, da nossa economia, da nossa cultura, formaram nossa sociedade. Então vamos destacar europeus, asiáticos e africanos.
Do mesmo jeito que paulistas, gaúchos, mineiros, nordestinos, enfim, brasileiros de todo o Brasil também vieram para cá, ajudando a construir nossa identidade. Vamos destacar aí paulistas, gaúchos, mineiros, nordestinos. E a Vivi está com uma dúvida. De onde vieram os imigrantes europeus, asiáticos e africanos? Então, esses imigrantes vieram de diferentes continentes. Vamos ver? Da Europa. Então, os europeus vieram da Europa. Esse continente tem 50 países e ele fica nessa região aqui. Então, imigrante, qualquer um que saiu dessa região da Europa e veio para o Brasil. Então, além de ser o nome, a imigrante italiano, espanhol, português, eles também podem ser chamados de imigrantes europeus. Asiáticos. A Ásia é um dos maiores continentes e, por coincidência, também tem 50 países. Fica aqui, ó, nessa região grande, né? Então, qualquer um que saia de qualquer país daqui, vindo para o Brasil, é um imigrante. Pode ser um imigrante japonês, pode ser um imigrante indiano, mas pode ser chamado também de imigrante asiático devido ao continente. Africanos. Os africanos vieram da África e na África tem 54 países, que é essa região aqui. Também é um continente bem grande. Qualquer um que sair desses países daqui, né, são chamados de imigrantes, ou com o nome do país, ou com o nome do continente, certo? E a Vivi quer saber mais sobre os migrantes citados no HQ vieram de que partes do Brasil? Foi citado, então, os paulistas, gaúchos, mineiros, nordestinos. Paulistas, de onde será que você acha que eles vieram? De São Paulo, que fica nessa região aqui, pertinho do Paraná. Nós estamos aqui, o São Paulo está bem pertinho, certo? E gaúchos, você sabe de onde que eles vieram? Vieram do Rio Grande do Sul. Então, o Paraná é aqui, o Rio Grande do Sul é esse estado aqui embaixo, certo? E mineiros vieram de Minas Gerais, que fica, aqui, perto de São Paulo, certo? E nordestinos? Nordestinos não é de um só estado, é da região Nordeste, que tem vários estados. O Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E olhem no mapa onde que ficam esses estados. Paraná fica aqui. E esses estados daqui, então, que é a região Nordeste. Mas vamos continuar com a leitura do HQ. Agora na parte 3, que fala dos imigrantes. E nós vamos destacar os imigrantes que vieram para Curitiba. E essa aventura começa lá na casa da Dona Felicidade e do tio Barigui. Você sabe quem são eles? Eles são os pais adotivos do Curitibinha, onde a turminha vai lá fazer uma visita, bater um papo e tomar um lanche, certo? Vamos ver a imagem? Chegamos à Santa Felicidade. Oi, crianças! Oi, Dona Felicidade! Oi, tio Barigui! Tchau, bambine! Benvenuto! Não fala inglês, senão eu não entendo. Hahaha, é italiano, bambino. Ele disse: oi, crianças, bem-vindos. O tio Barigui é imigrante italiano, Fosco, e eu sou imigrante alemã. Vim para cá quando criança. Então, nós vamos destacar os seguintes imigrantes: italianos
igual ao tio Barigui, e alemães igual a Dona Felicidade. Vamos continuar com a nossa história? Minha mãe é descendente de poloneses. Eu sou afrodescendente com muito orgulho. Eu sou descendente de mineiros. Meus pais são de Minas Gerais. Uai! E daí o cachorro falou assim, au, 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 que quer dizer? E eu sou uma raça especiais de cães vegetarianos da Floresta Encantada das Araucárias. Só para lembrar, os pais do Fosco não são imigrantes. E nós falamos que dessa parte nós íamos marcar os imigrantes. Eles são migrantes, pois eles vieram de outro estado brasileiro, certo? Eles são mineiros, então de Minas Gerais. E afrodescendente é uma pessoa que é descendente do povo africano. E nós já falamos também, certo? Mas nós vamos destacar aqui poloneses. Vamos continuar nossa história? Conta pra gente um pouco sobre os imigrantes de Curitiba, Dona Felicidade. Vamos tomar café. Enquanto isso, vamos, demorou. E olha o cachorro lá, deu... Prefiro suco natural. Os primeiros povos a chegar foram os portugueses. Evidentemente, poucos anos depois do descobrimento, no século XVI. Então, agora nós vamos destacar os portugueses. Os negros chegaram ao Brasil como escravizados. Já combinamos, né? Falamos dos africanos, então agora eu não vou destacar, porque os africanos é do continente da África, né? Então tem vários países, se não me engano, 54 países. No século XIX, em 1833, chegaram os primeiros imigrantes alemães. Viviam nos arredores da cidade e abasteciam com alimentos que cultivavam. Era notória a presença de colonos estrangeiros, graças ao governo que incentivou a imigração, facilitando a compra das terras para desenvolver a lavoura. Em 1868, chegaram os primeiros colonos vindo da Argélia, e sua colônia ficava entre o Cabral e o Bacaxiri. Então, tem uma informação bem importante aqui que o tio Barigui nos trouxe. A imigração foi incentivada pelo próprio governo, que facilitava a compra da terra e que a mesma fosse utilizada para a lavoura. Você sabe o que é lavoura? É o cultivo de alimento através de plantação. Vamos continuar? Destacamos então os argelinos. Os poloneses chegaram em 1871 e criaram as colônias de Tomás Coelho, Araucária, Murici, São José dos Pinhais, Santa Cândida, Orleans, Lamenha, Pilarzinho e Abranches. Atuaram basicamente na lavoura e no comércio. Hoje forma em Curitiba a maior colônia polonesa do Brasil. Os italianos vieram para Curitiba em 1872 e em 1878 criaram a colônia Santa Felicidade. Os oriundos do norte da Itália eram, em sua maioria, operários, artesãos, profissionais especializados e comerciantes. Os do sul dedicavam-se à lavoura e introduziram novos implementos agrícolas, assim como os poloneses. Eles vendiam na cidade de carroça sua produção de hortaliça. Em 1878 chegaram, em número reduzido, russos, austríacos, franceses, suíços, espanhóis, ingleses e belgas. E nós vamos destacar esses imigrantes: os russos,
austríacos, franceses, suíços, espanhóis, ingleses e belgas, certo? Vamos continuar nossa história. Em 1895, chegou o segundo maior número de eslavos a Curitiba, os ucranianos, em menor quantidade apenas que os poloneses. Estabeleceram-se no campo da Galícia e foram expandindo suas propriedades ao longo da atual Avenida Cândido Hartmann e por todo o bairro do Bigorrilho. E agora nós vamos destacar eslavos ucranianos. E continuando a nossa história, os japoneses chegaram apenas no século XX, em 1915, e em 1924 vieram para cá em maior número para se fixar na cidade de Redondezas. Escolheram os bairros Uberaba, Campo Comprido, Santa Felicidade e o município de Araucária. Então vamos destacar aqui japoneses. Os sírios e libaneses, no início do século XX, desenvolveram o comércio de roupas, sapatos, tecidos e armarinhos. Suas lojas ocuparam a área central da cidade. Os primeiros imigrantes vendiam as novidades às colônias mais distantes, viajando em lombo de burro e batendo de porta em porta. E agora nós vamos destacar os sírios e os libaneses. Mas tem uma coisa bem interessante nessa parte. Vocês perceberam como os imigrantes ajudaram no desenvolvimento de nossa cidade? Além da agricultura, desenvolveram também o comércio. Primeiro vendendo de porta em porta, depois fixando lojas e abrindo espaço para novas indústrias. Foi assim que alemães, franceses, suíços, poloneses, italianos, ucranianos, nos centros urbanos ou nas colônias, ajudaram a cidade a crescer muito. Curitiba viu surgir mudanças de hábitos e atitudes, graças à integração dos imigrantes à cultura local. Quanta coisa nós aprendemos com essa história! E a Vivi tem uma proposta para nós. Vamos fazer uma atividade para ver de quais países vieram esses imigrantes. Relacione o imigrante com a bandeira e o nome de seu país de origem. Então, essa atividade nós vamos fazer junto. Onde está amarelo foi os imigrantes que nós destacamos. E agora nós vamos relacionar ao país e à bandeira deles. Italianos, você acha que veio da onde? Se você falou que veio da Itália, acertou. Alemães, você sabe de onde que eles vieram? Vieram da Alemanha. Poloneses, da Polônia. Africanos, da África. Mas a África é um continente, professora. Você falou que tinha 54 países. Mas esse aqui eu achei legal a gente colocar, porque existe uma bandeira para o continente africano. Interessante, né? Portugueses, esse tá fácil, vieram de Portugal. Argelinos, da Argélia. Vamos para outro? E agora, os imigrantes russos, austríacos, franceses, suíços, espanhóis e ingleses. De onde que eles vieram? Os russos? Da Rússia. Austríacos, da Áustria. Franceses, da França. Suíços, da Suíça. Espanhóis, da Espanha. E ingleses, a única que sobrou, Inglaterra. E os últimos, belgas,
eslavos, ucranianos, japoneses, sírios e libaneses. Esse eu vou deixar vocês fazerem sozinho. Depois a gente corrige, certo? aí, conseguiu relacionar os imigrantes com a bandeira e o país? Vamos ver se está certo? Belgas da Bélgica, eslavos. Ih, professora, eu não achei nenhum aqui. Eslavos vieram de uma região da Rússia. Então, aquele que ficou sobrando, que você ficou pensando, é a Rússia. Ucranianos da Ucrânia, japoneses do Japão, sírios da Síria, libaneses do Líbano. E agora eu vou dar uma tarefa para você pesquisar. Você é descendente de algum imigrante? Converse com a sua família, certo? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!